Resolvemos aqui mais um exercício recebido lá através do Telegram, tá? Exercício número 2. Escreva um programa que receba como parâmetro de entrada um número inteiro de 5 dígitos, no intervalo fechado entre 10.000 e 30.000. Só apagar aqui, ainda estou me acostumando com essa caneta. Então tudo bem, então tem que fazer um programa que ele recebe um inteiro entre 10.000, incluindo, até 3.000, incluindo também, tá? Então a gente vai ter que validar essa entrada aqui, ó, que represente códigos de produtos vendidos em uma loja. Cria uma função para validar os dados de entrada. Então eu vou ter que criar uma função que vai verificar se o código recebido está entre 10.000 e 30.000, obrigando o usuário a respeitar o intervalo e o tipo de dado inteiro. Então, além dele estar, o número digitado ele tem que ser 10.000 ou maior, ou menor ou igual a 30.000. E tem que ser um inteiro, não pode ser um número, um float, um número fracionado. Cria uma função, já é uma segunda função, tá? A gente vai ter duas funções aí. Uma para validar a entrada, e agora cria uma função que calcule e retorne o dígito verificador do código, utilizando a regra de cálculo explicada a seguir. Por exemplo, considere o código 21853, em que cada dígito é multiplicado por um peso começando em 2. Os valores obtidos são somados e, do total obtido, calcula-se o resto de sua divisão por 7. Então, está aqui o número, né? O 21853. É esse aqui de cima. Cada dígito dele tem um peso, né? Das unidades tem um peso 6, dezena peso 5, centena peso 4, milhar peso 3 e dezena de milhar peso 2. Vai fazer a multiplicação de cada dígito pelo peso equivalente àquele dígito, aquela casa decimal, vai ter a multiplicação, vai somar a multiplicação de todas essas casas e dividir por 7. 82 dividido por 7, o dígito está aqui, 5. Então, 3 vezes 6, 18, 5 vezes 5, 25, tá, soma isso tudo deu 82, 82 por 7, 5, esse é o dígito. Retorne na função, então essa função, essa mesma aqui, ó, eu vou retornar só o valor do dígito verificador, calculado, e imprima na tela o código do produto digitado, aquele código que eu recebi lá em cima, e seu dígito verificador separado por hífen. Está aqui o código recebido, hífen e o código, o dígito verificador. Tudo bem? Vamos começar. Esse é bem tranquilo. Tem até algumas formas diferentes de resolver esse, tá? Deixa eu tirar aqui, botar o tone, voltar. Vamos lá. Vamos começar, vamos fazer o seguinte, vamos definir a função que valida a entrada, o código. Vamos criar aqui uma função validar esse range de entre 10.000 e 30.000. Eu vou estar recebendo o código digitado lá. Código. Vamos lá. Se esse código for menor que 10.000, tá? Ou o código for maior que 30.000, eu vou retornar falso, tá? Retorno falso. Tá errado. O código tem que ser em 10.000 ou maior e menor ou igual a 30.000. Em qualquer outro caso, else return true. Tá, essa é a nossa primeira função que vai validar o range do código de entrada, tá? Ela precisa ser o código precisa ser um inteiro com valor 10.000 ou maior e valor 30.000, menor ou igual a 30.000. Maior ou igual que 10.000, menor ou igual a 30.000. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Eu vou só adiantar. Eu tenho uma cola aqui na tela. Eu vou pedir esse código para o usuário, tá? Vou botar aqui, ó. Código do produto vai receber o input do usuário, tá? Digite o código do produto, eu vou interpretar isso, né? Converter para um inteiro. Está aqui o código do produto. Só que lá pelo enunciado, deixa eu voltar ele aqui.
Cadê? Crie uma função para validar os dados de entrada, obrigando o usuário a respeitar o intervalo e o tipo de dado inteiro. Vou fazer o seguinte, enquanto ele ficar digitando valor menor que 10.000, maior que 30.000, ou uma string que seja, eu vou ficar pedindo, ó, valor inválido, digite um valor entre 10.000 e 30.000. Vamos fazer isso aqui. Vou tirar aqui a tela. Então vamos lá. Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. While, eu vou usar o validador, né? Valida range, passando o código produto igual a false. Enquanto ele não passar lá, tá? Eu vou ficar pedindo o código do produto. Deixa eu pegar aqui. Uma parte eu vou digitando, outra parte eu vou copiar e colar. Ó, código do produto. Digite um valor entre 10.000 e 30.000. Vamos rodar aqui. Vou salvar como dígito verificador. Tá. Digite o código do produto. 9. Tem que dar erro. Digite um valor entre 10.000 e 30.000. 9.999. 32.589. 15.456. Tá? Então ele saiu do laço de repetição porque eu digitei um valor inteiro dentro do range permitido. Tá? 15.456 é maior que 10.000 e menor que 30.000. Tá? Então a gente já criou a primeira função, já validou o código e agora eu posso calcular o dígito verificador com esse código de produto digitado válido. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma segunda função que ela só vai retornar o dígito verificador. Ó, vou definir uma função chamada retorna dígito verificador e ela recebe um código válido. Tá? Já é um código que passou pela função valida range. Lembra lá no enunciado que eu vou ter que somar, vou ter que multiplicar dígito por dígito pelo peso e somar essas multiplicações. Então vou criar uma variável chamada soma das multiplicações. Soma das multiplicações, ela começa zerada. Tá? Vou só botar um comentário aqui, porque é o seguinte, eu vou ter uma lista fixa com o valor do peso de cada dígito. Deixa eu botar aqui, ó, peso dos dígitos. Vamos lá, peso dos dígitos é uma lista e o peso para cada casa decimal é 2, ponto não, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou até voltar aqui no whiteboard. Engraçado, o whiteboard tem que estar maximizado. Aqui é o peso 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Vou tirar ele aqui. Então vamos lá, para cada casa decimal o peso é 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem. Aqui é o seguinte, eu recebi um número inteiro de 5 dígitos. Para eu fazer essa conta, primeira casa decimal, né, a casa das unidades, multiplica por esse peso aqui, por esse peso 6. Como é que eu pego cada casa decimal de um inteiro? Existem algumas formas de se fazer isso. Uma delas é o seguinte, vou criar aqui uma variável chamada dígitos. Como é que eu consigo isso? Tá? Até esse momento, o que eu recebi aqui é um valor inteiro. Maior ou igual a 10.000, menor ou igual a 30.000. Eu não consigo acessar diretamente por índice uma posição de um inteiro, mas eu consigo fazer isso numa string. Então eu posso converter o código válido para uma string. Tá? Dígitos é uma variável que vai receber código válido como uma string. Essa é uma forma de fazer isso. Tá? Depois eu volto aqui, que eu vou mostrar uma segunda forma de fazer isso. Tá? Os dígitos, deixa eu botar aqui, separar os dígitos.
Por que eu quero fazer isso? Eu vou colocar num laço de repetição que ele vai começar da primeira casa decimal até a última casa decimal, multiplicando aquele dígito por aquele peso na mesma posição. Tá? A unidade vai multiplicar pelo peso 6. A dezena vai multiplicar pelo peso 5, referenciando posições. Tá? Então aqui o que eu vou fazer? For posição. Deixa eu copiar daqui. Opa, não foi. Para cada posição, num range de 0 a 5, lembrando que o range é o segundo parâmetro excludente, então ele vai fazer 0, 1, 2, 3, 4, porque essas são as posições daqui da minha lista, tá? Vamos lá. Para cada uma dessas posições, a variável soma das multiplicações vai receber o quê? Não vai receber uma vez para cada iteração, ela vai acumular, né? Então, soma das multiplicações vai receber ela mesma mais o dígitos, posição. Eu vou avançar, mas depois eu vou ter que voltar aqui, tá? Posição vezes o peso dos dígitos, posição. O que está sendo feito aqui, tá? Para posição 0, primeira iteração nesse for, dígitos posição 0 é a primeira casa decimal de dígitos. Dígitos é uma string com código válido. Então, naquela hora eu tinha digitado 15.456. Na primeira iteração, eu estou aqui na posição 0, no 6. É isso. Na posição 0. Depois posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. 0, 1, 2, 3, 4. São os 5 dígitos. Eu vou depois dar um confere, porque eu posso estar invertendo isso quando chamar de string, tá? Eu acho que eu posso estar invertendo aqui, mas o que a gente precisa ter em mente é que a primeira casa decimal eu vou multiplicar pelo peso 6, segunda casa decimal peso 5, e por aí vai. Casa decimal, a casa das unidades, das dezenas, centenas e por aí vai. Vamos lá. Está aqui já multiplicado. Depois dessa linha, a variável soma das multiplicações vai ter a soma da multiplicação de cada casa decimal. Cada casa das unidades, a soma da multiplicação do peso do número daquela posição vezes o peso. Tá? Depois, quando eu terminar isso, aqui. O dígito verificador, lembra que ele é o resultado de uma segunda conta. Que conta é essa? O dígito verificador é o resto da divisão da soma das multiplicações por 7. Para a gente obter o resto de uma divisão, o operador de módulo, né, é o porcento. Então, soma das multiplicações dividido por 7, ele não vai dar o quociente, vai dar o resto dessa divisão. E esse é o dígito verificador. E é isso que eu estou devolvendo. É uma das premissas lá do enunciado. Retornado o dígito, deixa eu pegar aqui na minha cola. Vamos lá. Até aqui, deixa eu descer. Até aqui eu só fiz pedir o código e ficar insistindo até que o usuário digitasse um código válido. A partir do momento que ele digitou um código válido, o que eu vou fazer? Eu vou retornar o dígito passando esse código para a função. Pega o código do produto, passa para a função retorna dígito verificador, que ela vai me retornar esse dígito. E eu vou mostrar na tela. O código com dígito lembra que código do produto é um inteiro. Então eu vou converter, interpretar como uma string, mostrar na tela, colocar um hífen. E também o dígito que retorna, que da função retorna dígito verificador, também é um inteiro. Então eu vou interpretar ele como uma string para poder mostrar na tela. E esse separador aqui, esse parâmetro, é para que não fique o código, espaço, traço, espaço, dígito, para ficar tudo juntinho ali, bonitinho. Vamos rodar aqui. Só um detalhe. Lembra que eu falei que ia ter que voltar aqui nessa linha? É o seguinte, dígitos,
é uma string, tá? Com o código válido. O código válido tinha isso aqui, ó, 15.456. Quando eu digitei esse código, ele foi interpretado como um inteiro, tá? Foi passado lá para a função validaRange. Deixa eu aumentar isso aqui. Como um inteiro. Dígitos é uma string. Eu usei como uma string só para acessar aquela posição. Só que para fazer essa conta aqui de multiplicar aquela posição pelo peso daquela posição, eu vou ter que interpretar isso aqui como um inteiro. Eu não posso multiplicar uma string por um valor inteiro e esperar esse resultado e somar aqui e armazenar na variável soma das multiplicações. Então preciso converter isso aqui, né, interpretar isso aqui como inteiro para poder fazer essa conta. A gente vai rodar uma vez agora, eu vou rodar uma vez e depois eu vou mudar a forma como eu crio uma lista com os dígitos do código válido digitado, tá? Vamos lá, deixa eu limpar aqui. Vamos rodar. Mesmo esquema, vamos fazer um teste aqui. 9.896 é um código inválido. 30.001 ainda é um código inválido. Vamos pegar o código do exemplo. Vou mostrar aqui. É o 21853, que é para bater com o que está ali no enunciado. 21853. Vamos lá. 21853. O código com dígito é 21853, dígito 5. Né? É o que tá. Deixa eu até voltar aqui. Tá lá, ó. O código separado com hífen é 21853, dígito 5. Tá ok? Agora é o seguinte. Deixa eu mostrar uma segunda forma da gente obter os dígitos de um inteiro num formato de lista. Deixa eu comentar isso aqui. Não vou comentar não. Vou trazer aqui a minha cola. Dígitos, recebe. Aí eu vou explicar melhor o que está sendo feito aqui. Vamos lá. Dígitos recebe uma lista, tá? Acabei de criar uma lista aqui. Uma lista de quê? Lembra que código válido é um inteiro. Para eu iterar sobre esse inteiro, iterar através desse inteiro, eu vou transformar ele numa string, tá? E passar como parâmetro por um laço de repetição, um for. Então, para cada caractere nessa string, eu vou preencher essa lista com essa string interpretada como um inteiro, tá? Então vai ser uma lista de inteiros. Então eu não vou precisar, aqui embaixo, converter para inteiro. Cada posição dessa lista dígitos já é um inteiro, formado com cada caractere daquele código válido digitado. Vamos rodar de novo? Vamos rodar de novo aqui. Eu vou direto o código que a gente digitou antes, tá? 21, repara que ele já salvou aqui, 21853. O código com dígito é 21853-5. Tá? Essa sintaxe aqui ela pode parecer um pouco complexa, um pouco confusa, mas depois que você é fácil você correr aqui e entender o que está sendo feito. Você está criando uma lista com cada caractere desse código transformado numa string, só que ele vai ser populado na lista como um inteiro. Então eu tenho uma lista, né, de 21853. Caracteres como inteiros, não como caracteres como string, tá? Bem, é isso. Qualquer código que você digitar, ele vai calcular a soma da multiplicação de cada posição pelo peso. Eu vou mostrar aqui para ficar mais claro, aqui dentro desse laço de repetição. Vou dar um print aqui na posição, para você entender que a posição está sendo multiplicada. Vou mostrar a posição, vou mostrar aqui, vezes o peso, aí vou botar aqui string, str, né? Peso dos dígitos, posição. Tá. A minha posição 0, na verdade eu vou pegar isso aqui, ó, dígitos, posição. str
dígito por posição, vezes o peso. Tá aqui. Vamos rodar? Deixa eu limpar aqui. Eu não tinha preparado isso não, mas é bom pra gente ver o que está acontecendo ali de fato. Deixa eu só pegar um número de novo. 21853. Vamos lá. 21853. Eu transformei em string, vezes o peso, tá. Olha lá. 2 vezes o peso 2. Que 2 é esse? É esse 2 aqui. Tá. E voltando aqui no whiteboard, deixa eu mostrar aí. Tá até aqui, ó. 21853. 2 vezes o peso 2. Vamos voltar no Tony. Eu vou chegar essa imagem mais pro lado, que aí eu não preciso... Ah, não, tá aqui embaixo, ó. Deixa eu aumentar a letra, né? Eu esqueci de fazer isso. Vou voltar pro Tony. Eu odeio gravar vídeo com a letra pequenininha, eu só reparei agora. Vamos lá. Olha lá. Do 21853, 2 vezes o peso 2, tá? Tá ali. 1 vezes o peso 3, 8 vezes o peso 4, 5 vezes o peso 5 e 3 vezes o peso 6, tá? Repara que a lista foi feita exatamente com os caracteres do código que eu enviei, que era um código válido, tá bom? É isso. Deixa eu voltar aqui. Qualquer dúvida, acho que é Ctrl-, né? Qualquer dúvida, entra no nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição, e manda dúvida lá, tá? Manda dúvida lá que eu tenho uma playlist aqui onde eu gravo o gabarito desses exercícios que os inscritos estão com dúvida, tá ok? É isso. Fica com Deus e até o próximo vídeo.